por ter aceitado o meu convite. Eu estou muito, muito feliz de poder conversar com você e estou nervosa também, tá? Imagine, eu que agradeço o convite. Eu estava falando para as meninas aqui, enquanto você não chegava, que você foi uma das primeiras, os primeiros autistas que eu comecei a seguir aqui nas redes sociais, e você é um ícone, assim, né? Porque primeiro que você é super memeiro, né? E eu também adoro humor, assim, adoro falar de humor. E depois que você é um dos poucos homens pais ativistas. Poucos não, agora eu conheço mais alguns, mas você foi um dos primeiros, assim, a despontar, né? Então, eu acho o máximo o trabalho que você faz. Te agradeço por você estar aqui persistindo nas redes sociais, porque eu sei que não é fácil, né? Tem Agora muita coisa. agora tá aparecendo bastante paz, né? Tá legal, né? Tá começando a aparecer o povo aí, né? E até aqui em Curitiba mesmo, que eu estou tendo mais conhecimento de pais que estão começando a entrar, mergulhar mesmo nesse mundo do ativismo, sim, eu acho o máximo. Nem todos, né, Fábio, eles se expõem nas redes sociais. Às vezes as pessoas acabam trabalhando um pouco mais nos bastidores, né? O que é super válido também, né? Você não precisa estar Não, nas redes sociais. mas eu que vou na clínica levar o Breno, às vezes, lá, sabe que lá já tinha os pais esperando lá junto comigo na sala de espera, tá ficando bem bacana mesmo, né? Sim, legal. Fábio, você é o Asp Sincero, né? Você tem o maior canal de humor autista do Brasil. Eu adoro seus memes e tem me chamado muita atenção também aqueles vídeos que você tem postado falando sobre respostas difíceis para perguntas. Como que é? Respostas sinceras para perguntas difíceis no autismo. E você sempre traz temas muito, muito polêmicos, né? Sempre. E Tem perguntas aquele, as difíceis mesmo. ó, a Jéssica tá falando que te adora também, que é sua fã. O pessoal gosta de te seguir. Um dos vídeos que me chamou muito a atenção foi aqueles 2 vídeos que você postou falando sobre a paternidade, né? E eu falei, gente, eu preciso conversar com o Fábio sobre isso, porque muitas mulheres que são mães solo, a grande maioria são mulheres mães solo, né? E muitas vezes as que estão casadas ou que têm um companheiro acaba assumindo também a maior carga, né, de trabalho com a casa, com os filhos, enfim. E daí por Sim. isso que eu acho tão importante a sua voz aqui agora e quero te agradecer de novo por você estar aqui. Para a E gente muitas, começar, ah, desculpa. muitas são abandonadas após o diagnóstico, né? Os pais largam e deixam após o diagnóstico dos filhos, né? Sim, eu pessoalmente conheço várias, né? Sim. E é muito triste, né? Porque é um abandono emocional do seu filho, né? Você tem uma responsabilidade não só financeira, mas você tem uma responsabilidade emocional também com essas crianças, né? Uhum. Antes de a gente entrar nesse tema, que é super polêmico, é, eu quero que você fale um pouco, porque você teve diagnóstico na fase adulta já, né? Adulto que você teve Sim. diagnóstico. Conta pra gente como que foi aí, como que você começou a desconfiar que você podia ser autista e como que você chegou nesse diagnóstico. Então, na verdade, eu não comecei a desconfiar que eu era autista, né? Como eu digo sempre, às vezes as pessoas vão atrás do diagnóstico. Eu não fui atrás, o diagnóstico veio porque eu fui atrás de uma resposta e recebi esse diagnóstico. Eu não tinha suspeita de que era autista ou que nem conhecia nada de autismo, não entendia nada, né? Então acabou que indo em profissionais, primeiro psicólogo, depois médico, eles acabaram diagnosticando sem eu entender nada de autismo a princípio, né? Então, quando chegou a notícia, foi assim, sou autista, e agora, né? Acho que mais ou menos para todo mundo, porque a gente não entende, quem não é desse meio do autismo, não entende, não adianta achar que as pessoas entendem, porque não entendem mesmo, né? É quem vive mais nesse meio que começa a compreender, às vezes os pais começam a estudar depois do diagnóstico dos filhos, ou os adultos mesmo que têm o diagnóstico começam a estudar sobre autismo. Mas dizer que a população em geral entende autismo, não entende. A gente sabe daquele autismo da série de TV e dos filmes, que nem sempre relatam a verdade, né? Sim, por isso que é tão importante, eu acho, esse ativismo nas redes, né? Para a gente disseminar informação mesmo, porque eu também, quando meu filho foi diagnosticado, nem sabia o que era autismo. Sabe, é. Uhum. E E também não. Pode falar. você procurou ajuda por quê? Por que você foi É, atrás de ajuda, assim? apesar de não ter desconfiança de autismo, né? Mas as questões do autismo sempre estão com a gente, desde sempre, né? Então Sim, você tem questão relacionada à socialização mesmo,
questão relacionada a trabalho, questão relacionada às crises, principalmente, né? Quando você tem crises sensoriais, que naquele tempo eu nem sabia o que era uma crise sensorial, mas eu já tinha as crises desde criança, né? Então Sim. você começa, chega um momento que você começa, você resolve procurar ajuda, né? Às vezes você demora a procurar ajuda porque você não entende direito, né? Ou você pensa que você tem alguma coisa errada com você. Então, essas questões que sempre aconteceram, desde a escola, desde a infância, né? A escola foi um tempo conturbado mesmo. E aí, acabou que eu fui parar num psicólogo, né? E acabou vindo esse diagnóstico. Como eu disse, eu não fui procurar esse diagnóstico, mas ele veio, né? Chegou. Com que idade, Fábio? Pois olha, a primeira vez que me falaram, eu tinha 20 e poucos anos, né? Mas como eu disse, por não entender nada, eu não dei atenção. Então, eu sempre gosto de falar que 2 profissionais, antes de eu ter o diagnóstico oficial, vamos dizer assim, 2 profissionais tinham dito para mim. Mas eu gosto de falar sempre que eu fui diagnosticado junto com o meu filho mais novo, porque ali que eu me aceitei como autista e ali que eu resolvi entender tudo isso, até por causa dele mesmo, né? Então, ali eu já tinha mais de 30 anos de idade, né? Então, já foi bem tardio. Então você foi atrás mesmo de um laudo formal, vamos dizer assim, quando você começou a perceber no seu filho ali algumas similaridades com você. Isso, porque por coincidência, nele também eu não percebia nada de autismo, né? Eu comecei a ver as dificuldades dele, mas também não pensei em autismo, né? Porque tudo que ele fazia era muito parecido comigo, né? Então, para mim, era tudo muito comum, né? O que ele fazia era típico da família, né? Meus 2 irmãos também são autistas. Então, Olha tudo que só. ele fazia, para nós, era comum, né? Então, eu fui procurar a ajuda para ele pelo mesmo motivo dele apresentar dificuldade, não por achar que ele era autista, né? E é tão comum, né, Fábio? A gente tem visto cada vez com maior frequência, assim, os pais se descobrindo autistas também depois do diagnóstico do filho. Aqui em casa, sim, meu marido não tem um diagnóstico formal, mas eu diagnostiquei. Eu costumo falar isso brincando. A gente tem quase certeza que ele é autista, né? Porque ele tem também. Acho que deu uma travadinha, né? Voltou. Enfim. E agora a gente também está na investigação do meu filho caçula, né? Que ele está com 2 aninhos aí e a gente está meio assim também desconfiado. Vamos ver o que vem pelo mundo aí, pela frente aí. O seu filho mais novo é o Breno? É o Breno, é o Breno. E o mais velho, como que chama? O mais velho é a Lua. Luan e o Breno. Eu sempre acompanho ali, sexta-feira você ainda está postando, abrindo as caixinhas de pergunta? De vez em quando eu abro ainda, que às vezes não dou conta, né, de tanta pergunta. Antes eu abria com mais frequência, toda sexta-feira. Agora, às vezes, eu não dou conta, né? Porque é muita questão para lidar, muita coisa, então às vezes tem que dar uma maneirada. Sim, eu entendo. Eu tô assim agora, sabe? Me enfiei num monte de coisa, agora tô super cansada. Mas você, de vez em quando, eles respondem também, né? As perguntas da caixinha. Eu acho o máximo que eles são adolescentes, né? Sim, diretos, né? São bem diretos eles, né? Eles não enrolam nada, né? Fábio, para você, assim, depois que você teve esse diagnóstico formal, que você falou, não, é isso mesmo, eu sou autista. O que você acha que mudou na sua vida a partir daí? Nossa, mudou tanta coisa, né? Porque quando a gente começa a se entender, eu sempre digo que o diagnóstico ele traz respostas, tantas respostas para a gente de coisas que a gente nem sabia que era do autismo, né? Então você tem resposta desde lá da primeira infância, de coisas que aconteciam, e você começa a entender que muitas coisas você podia ter contornado, mas muitas coisas você não podia ter contornado, e você não tinha problema nenhum em ser daquela maneira. E então mudou no sentido que você não precisava ficar mascarando mesmo, né? A gente fala muito dessas máscaras que o autista usa, muitas vezes inconscientemente, muitas vezes conscientemente, e quando você se entende, você se aceita, você convive melhor com você mesmo, né? Então muda muita coisa. Essa é uma pergunta que sempre vem, por que buscar o diagnóstico com 30, com 40, com 50 anos? O que vai mudar na tua vida? As pessoas pensam que não tem mais o que mudar, né? Mas sempre que você se conhece, você consegue não só mudar, às vezes você consegue deixar de querer mudar para ser o que você não é, né? Que é mais importante do que querer mudar alguma coisa, né? Sim. Não, concordo plenamente. Ó, a Jéssica comentou aqui, deixa eu só ler esse comentário dela, que eu acho super importante, quando a gente estava falando ali dessa rede, né, desse ativismo nas redes sociais. Ela falou assim, se a gente tivesse tido essa rede de amparo na época do diagnóstico, a gente teria até evitado bastante coisa, mas penso também que tudo serviu de aprendizado e desconstrução.
E é realmente isso, por isso que eu costumo bater nessa tecla, assim, que é tão importante a gente estar aqui nas redes sociais falando disso, você no seu lugar de autista, pai, enfermeiro, eu no meu lugar de mãe, professora, enfim, a gente tem que disseminar a informação, porque assim como você não sabia o que era autismo, e eu também não sabia o que era autismo, muitas pessoas não sabem, né, Fábio? As pessoas Sim, não sabem. e você precisa falar, como ela disse, você precisa desconstruir muita coisa, você precisa construir muita coisa, muita informação que não se tinha. Agora, com a voz dos autistas adultos, você consegue mudar alguns conceitos, outros vão demorar a mudar, né? A gente tem muita coisa que é incrustada na gente, né? E o capacitismo, você não presumir competência nos autistas, são coisas que a gente aprendeu desde cedo, porque a gente via aquele autismo como autismo clássico só, e mesmo esse autista grau 3, que a gente chama autista severo, ele não é incapaz, como as pessoas pensam que é, né? Às vezes o autista não fala, a pessoa pensa que ele não entende. Então, muita coisa para formar opinião, para desconstruir. E mesmo assim, a gente que está na rede social, a gente vê todo dia como as pessoas ainda tentam invalidar, né, a voz do autista, né? E isso é nada mais do que um preconceito que está incrustado na sociedade, né? As pessoas concordam. Eu que trabalho com humor, eu passo muito por isso. Você deve ver, né? As pessoas elas acham bonito, elas, até você falar algo que discorde do que aquilo que é um conceito que elas têm como concreto e que às vezes não é bem aquilo. E esse quadro Respostas Sinceras, ele vai bem nesse encontro, né? Quando você fala uma coisa, não é bem assim. Ou a gente não pensa bem assim. As pessoas tentam invalidar a tua fala de qualquer maneira e criticam e põem comentários, né, pejorativos. Então, isso é uma coisa que as pessoas às vezes pregam para o filho delas ou profissionais mesmo, e na prática eles só fazem quando você fica dentro daquela bolha deles, né? Se você sair dessa bolha um pouco, se você quiser abrir os horizontes, e não sou eu só que vou abrir, porque eu, como ativista, e o ativismo tem esse papel de você pôr a tua opinião e tentar convencer com argumentos. Você não é obrigado a concordar e ninguém é obrigado a concordar, né? Mas você tenta convencer com argumentos. Mas quando você vai de encontro com o que as pessoas têm de concreto, muitas vezes elas passam a odiar, elas passam a invalidar, querer invalidar a fala do autista mesmo, né? Sim. Eu acho que você entrou bem num ponto importantíssimo dessa questão do capacitismo, né? Porque a gente parte do princípio que a pessoa com deficiência ela é menos capaz, né? Ou ela tem, né, menos entendimento, mas são as pessoas que eu mais aprendo aqui nessa rede social, que são com vocês, que estão aí trabalhando de graça para a gente, dando informação, porque por mais que os pesquisadores estudem, pesquisem, eles não estão dentro da cabeça, né? Eles não são autistas, eles não podem falar como que funciona. Enfim. Uhum. E como que foi assim na sua adolescência? Você se sentia diferente? Você sabia que você era diferente dos outros? Sabia desde muito cedo, eu percebia que eu era diferente, desde criança. Por isso, quando vem me perguntar se devo contar para o meu filho que ele é autista, eu sempre falo que tem que contar, porque desde muito cedo a gente percebe que é diferente. Claro que você não vai chegar e falar, você é autista e pronto, acabou, porque é uma coisa complexa, tem que ir devagar, conforme o entendimento e a pessoa ser madura ou não para entender. Mas você tem que falar, tem que explicar que a pessoa é diferente, tem um motivo para isso e que não tem problema nisso, né? Então, desde muito cedo eu sabia que era diferente. E a adolescência é a parte que aflora tudo, né? Que a gente, assim como a pessoa típica, o atípico também na adolescência passa por todos aqueles dramas próprios da adolescência, né? E ali tudo fica mais intenso, né? Nem me fale, Fábio, que meu filho tá com 11 anos, daqui a pouco o bicho começa a pegar aqui em casa, não quero nem ver. E você já pensou que a adolescência é aquela fase do pertencimento, né? Que você quer estar num grupo, você tem que estar num grupo, porque o adolescente é assim, e você não consegue se encaixar num grupo, geralmente, pelos déficits de socialização mesmo, déficit de comunicação. Então, essa fase é complicada para a pessoa autista, né? A fase que tem que ficar bem atento, os pais, principalmente, né? E ter o suporte, né? Por isso que ter o diagnóstico cedo, quando a gente fala que ter o diagnóstico precoce é importante, as pessoas às vezes não sabem por que é importante, né? Nós tem tantos motivos para a gente poder dar o suporte desde muito cedo para preparar para todas essas fases de desenvolvimento, né? Porque mesmo que você não saiba que você é autista, em todas as fases do seu desenvolvimento, desde a primeira infância, você é autista, né? Você vai ter as questões do autismo presente. E a gente fala muito de criança autista, né? Mas a gente esquece que tem idosos, né? E idade. Assim, os autistas sempre existiram, né? Mas eles passaram por uma vida inteira, muitas vezes, sem diagnóstico, né? Sim. Bem complicado. Ó, o Rafael tá mandando. Você conhece o Rafael Salé? Que saiu candidato a vereador? Acho que não conheço.
Ele está perguntando aqui para você se o seu meio social ali, né, o meio social mais próximo ali, amigo, família, lidaram bem com o diagnóstico. Bom, você tem mais 2 irmãos, né? Então deve ter mais gente na família aí, hein? Então sou eu, meus 2 irmãos, meu filho mais novo e 2 sobrinhos ainda. Então, para nós, como eu sempre digo, ser atípico é o nosso normal. Então, todo mundo lidou muito bem com isso. Adoro! Aqui em casa também. Depois do meu filho, a gente começou, eu olhei pro meu marido, eu falei, aí eu já comecei a olhar pro meu sogro, eu já começo a ver autismo em tudo quanto é lugar. Mas também, essa é outra questão que fazem muito para mim. E quando a família não aceita? A gente tem que entender que o autismo tem suas fases, e eu digo não fase do autismo em si, mas da compreensão, da aceitação, e nem sempre essa aceitação, nem da gente mesmo, nem dos pais, vem de imediato. E é importante quando a gente vai falar com alguém, até fazer esse ativismo nas redes sociais, entender essas fases da pessoa. Às vezes, sabe que as pessoas xingam nos comentários e tal, por causa de algum post, e eu procuro sempre entender, porque às vezes a pessoa está numa fase que é só do sofrimento do autismo, né? Então, como é que você vai querer julgar aquela pessoa, ou que ela acha engraçado alguma questão, ou que ela veja humor naquilo, né? Então, a gente tem que saber respeitar essas fases dos pais, do próprio autista, às vezes, não julgar logo de cara. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, porque o diagnóstico vem, mas a informação cai como uma tempestade em cima da gente, mas não é de imediato que você compreende tudo, né? Então tem que ir devagar, tem que entender. Não adianta querer cobrar de todo mundo. É assim, é assado. Às vezes tem coisas que eu falo aqui que é do entendimento de autismo, que é de uma vida de autista, e como pai de autista, e um pai que acabou de receber o diagnóstico, às vezes não vai conseguir ter aquele entendimento, né? E talvez ele vai ter o entendimento dele, não estou dizendo que o meu entendimento é o correto sempre, né? Porque isso é a minha visão, mas então a gente tem que buscar entender essas fases. Às vezes os pais se culpam muito também, por fases que já passaram. Eu já pensei diferente sobre o autismo, e tem que saber que é normal isso, a gente passar por essas fases, né? Cada um tem o seu tempo de aceitação, o seu tempo de compreensão, e muitos demoram muito tempo para entender e para aceitar, né? Ainda mais, às vezes, a família mais próxima não, mas a família mais distante um pouco, que não convive no dia a dia, às vezes é mais difícil, né? E por isso a importância, mais uma vez, de ter esses perfis na internet, porque às vezes quando a pessoa fala lá da família, a pessoa não aceita. Quando ela começa a ver na internet, fala, tem um tal de Asp Sincero, olha só, ele fala, ele se comunica, e é autista. Nossa, às vezes a pessoa começa a aceitar melhor, entender melhor, né? Sim, eu acho o máximo, porque tem todo o perfil de autista, né, na rede social. Tem aqueles que escrevem muito bem, mas não colocam a cara no vídeo, porque não conseguem se expor dessa maneira. Tem aqueles que preferem falar do que escrever, e é muito legal, porque eles estão na universidade, eles estão no mercado de trabalho, eles estão em todos os lugares, né, e eu acho que é até um acalento para as mães, né, que estão nesse processo, para as mães e para os pais, né, já que a gente vai falar de paternidade também. Engraçado, eu só vou comentar aqui que a ideia de escrever nas redes sociais eu sempre tive, assim, né? Esse impulso, assim. Eu demorei bastante para começar, só que a minha ideia inicial, eu queria também fazer uma página de humor, porque o meu filho, ele é muito engraçado. A gente passa por muitas situações constrangedoras com ele, porque ele é sincerão também. Ele fala o que tem na cabeça dele, o que ele tá vendo, e é muito engraçado as coisas que a gente passa. Só que assim, esse assunto que a gente trata, Fábio, sabe, eu não consigo só falar de humor, porque eu acabo pegando, assim, essa parte social, que é muito pesada, né, essa parte educacional, que eu sou professora de inclusão escolar, daí acaba ficando muito sério, assim, os meus posts, mas a ideia inicial era para ser engraçado. Mas você vê, né, que minha página, surpreendentemente, como você diz, é um Instagram de humor, né, eu chamo de um Instagram de humor, mas como tem coisa séria ali, e o interessante é como, desde o começo, as pessoas levaram muito a sério, né? Porque eles podiam pensar, é só um cara fazendo piada, né? O que esse cara tem a dizer? Mas desde o começo levaram muito a sério. A primeira vez que eu abri a caixa de pergunta lá, chegaram mais de 700 perguntas, acho, num dia, eu nem consegui responder. E eu via como os pais, que é isso que você falou, o maior interesse era assim, se eu trabalhava, se eu falava, assim, eles queriam saber, projetar talvez como que pode ser meu filho no futuro, porque tinha muita insegurança quanto a isso, ainda tem, né? Você vê teu filho lá e você não sabe como é que vai ser. Sim. Então, quando eles começaram a ver um autista fazendo piada, desde sempre o povo entendeu a página e eles levaram muito a sério, né? Que podia ser uma página que podia não ser levada a sério, né? Hoje em dia, você vê como é levado a sério o Asp Sincero, que às vezes eu falo coisa, dá um rebuliço, né, na internet, porque o povo leva a sério, né? Isso é importante. Você abre um discurso, as pessoas discutem, concordam, discordam,
Mas é porque estão levando a sério, porque se ninguém levar a sério, fala assim, é só um boboca falando lá, né, e deixa, né? Mas não, isso é legal, porque você vê que as pessoas estão levando em conta o que é falado ali, né? Você dá cada tapa na gente, Fábio. Você dá cada sossega na gente, que olha, Deus me livre, viu? Aquele seu vídeo do Caster Neurodiverso, nossa, eu fiquei sem dormir depois que eu vi aquilo, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, como tu pode? E é uma coisa que é óbvia, né? Mas a gente pega essa questão de diversidade, né? E acaba achando que o diverso é o diferente, mas não, a diversidade tudo, né? é tudo que tem. Enfim. Às vezes por costume, por não parar para pensar, mesmo a gente mesmo segrega, né? Mas o conceito é aquilo. A pessoa, muita gente discordou daquilo, apesar de não ter que discordar, porque não é meu o conceito, eu só estava explicando, né? Mas o conceito é aquele, a pessoa depois vai ler, vai entender, né? Às vezes as pessoas me criticam. Você não estuda, não estudou para fazer as coisas, você falou, eu falo sempre, mas o meu estudo é para mim, né? O Instagram, se você quer estudar, não é no Instagram que você vai estudar, né? Ali serve como uma direção. Que nem você viu esse vídeo e falou, nossa, mas esse conceito eu estava equivocado, e não tem mal nenhum em estar equivocado, né? Mas não adianta querer que eu seja a enciclopédia do autismo, ou que eu não sou o cânone do autismo, não sou a voz do autismo, eu sou apenas um ativista que coloca meu ponto de vista, e aí a pessoa é livre para concordar ou discordar, né? Exatamente. É que a cultura, a nossa cultura aqui, o pessoal ainda é um pouco, vamos dizer assim, eu não queria usar essa palavra, sabe? Mas as pessoas ainda têm um pouco assim. A gente não tem autonomia para buscar essa informação, né? Então, essa questão de pesquisar, nós brasileiros, a nossa escola, o nosso sistema educacional não ensina dessa forma. Daí é muito mais fácil eu mandar um áudio para você e perguntar, né, Fábio? Não, mas não tem problema, né? Como eu disse, serve como um direcionamento, né? Você vê uma coisa que você não tinha parado a pensar, ou que você nunca viu. Daí você é livre para pensar. Quando eu falei da neurodiversidade, por exemplo, você é livre para pensar, mas será que o que esse cara está falando é assim? E daí você pode ir atrás, ou você pode acreditar, né? Ou o interessante é sempre ir atrás para comprovar, né? Mas é um direcionamento. Você vê aquilo, às vezes você não tinha parado para pensar uma coisa tão simples, como você disse, que está na cara, né? E Sim. As pessoas às vezes não pensam, né? Ou começam a usar o conceito errado e aquilo vai passando, vai passando, vai passando, quando você vê. E eu fiz aquele vídeo justamente por isso, porque eu vi que as pessoas estavam já com um conceito firmado, que autista era neurodiverso, né? E neurodiverso era antônimo de neurotípico, e quando que não é, né? Quem quiser, quem não souber o que a gente está falando, tem o vídeo lá no meu Instagram do Asp Sincero, sobre neurodiversidade, sobre o que é ser neurodiverso. Lá está tudo explicado. Gente, corre lá assistir esse vídeo, porque, sério, eu fiquei assim, falei, nossa. E você é muito didático nas suas explicações, né? Você é muito claro. Você tem uma maneira de falar, assim, que é agradável de escutar, né? Porque, às vezes, são conceitos que é difícil, né? Às vezes, entrar na nossa cabeça e você explica de uma maneira muito didática. Apesar de não ser professor, né? De ser enfermeiro, mas também tem essa didática aí. Fábio, eu tô estudando ainda a faculdade de enfermagem, que eu trabalho no nível intermediário na enfermagem, né? Agora que eu estou fazendo a faculdade, né? Para ser enfermeiro mesmo. Ah, legal, não sabia. E na universidade tem algum... você precisa de algum apoio, assim, da parte... Muito. Mas, felizmente, desde que eu entrei, tem até um núcleo na faculdade que já é preparado para inclusão mesmo, não só de autistas, com qualquer pessoa que precise. Então, eu fui lá, desde o começo, eles auxiliaram em tudo que eu precisei. A coordenadora do curso também foi sempre aberta a entender, porque às vezes as pessoas, sempre digo, né, as pessoas querem incluir, mas elas querem incluir do jeito dela, né? E a inclusão tem que ser conforme a pessoa precisa, cada um individualmente, né? E sempre foi muito tranquilo para mim nesse sentido, que eles sempre foram abertos a suprir as demandas mesmo, que às vezes nem eu sei o que vão surgir pela frente, a gente não sabe tudo que a gente vai precisar, né? Sim. Você foi casado, né? Nesse momento você não está mais com a mãe dos meninos. São 2 filhos, né? O Breno e o... Luan. O Breno e o Luan. Eles moram com você, Fábio? Quando eu separei, ficaram morando comigo. Agora o Luan faz, acho que 1 ano e meio, que ele foi morar com a mãe dele, por questão de opção dele também, de ficar mais próximo ao colégio dele e tudo mais. Mas quando eu separei, eles ficaram os 2 comigo. Agora só moro com... É só o Breno que mora comigo. E vocês se dão bem, assim? Vocês têm um bom relacionamento? Não, se dá muito, muito bem. Uhum. E com o Luan também? Nossa, muito. Bom, não é comum, né? A gente vê, assim, depois de uma separação, o pai ficar com a guarda dos filhos, né? Assim,
E o que a gente mais vê, que até foi por isso que eu te chamei aqui para fazer esse vídeo, são pais que acabam deixando essa responsabilidade nas costas da mãe, né? Ou mesmo quando nem é separado, às vezes é casado, o que a gente vê muito também, né? Às vezes continua casado, mas a pessoa, o homem, né, não se responsabiliza mesmo, né? Nem pela educação, nem pelo terapia, nem nada. Fica tudo nas costas da mulher. A mulher sempre acaba ficando sobrecarregada. Uhum. E aí você fez aquele vídeo que me tocou. Você falou para os pais que ficam, né? E o meu marido é um dos pais que ficam. E um dos pais que ficaram, assim, eu sempre converso sobre isso com ele, mostrei o seu vídeo para ele, né? Falei que a gente nem devia estar tipo, falando obrigado por você ficar, né? Porque não faz mais que obrigação, né? Mas, enfim, a gente está engatinhando, né, Fábio, nisso, assim. E você falou das dificuldades no outro vídeo também, que o homem enfrenta devido ao machismo estrutural da nossa sociedade para desempenhar esse papel de pai. Fala um pouquinho disso pra gente aí. Então, o machismo, ele atrapalha qualquer tipo de preconceito, e o machismo é um preconceito contra a mulher, né? Qualquer tipo de preconceito atrapalha a vida, né? Então, o machismo, ele atrapalha mesmo os homens também, né? E não estou colocando ninguém como vítima, ou o homem como vítima, que a vítima sempre é a mulher, né? Mas a nossa sociedade, ela é machista. Não é só o homem que é machista, a sociedade é machista. E eu falo nesse vídeo como sociedade, a gente normaliza esse machismo, né? Lá eu dou alguns exemplos da licença paternidade, que é de, sei lá, 7 dias, 4 dias, dependendo, e a gente acha normal isso, porque quem tem que cuidar é a mulher, né? É papel de mulher cuidar. Né? Quando a mulher, você vê, quando a mulher pega e assume as contas da casa, como você falou, ela paga as contas, ela trabalha, ela cuida dos filhos, ninguém fala assim, a mulher está assumindo o papel do homem. Mas quando o homem cuida da criança, como eu fiquei com meus filhos, daí fala, nossa, ele está assumindo o papel de pai e de mãe, né? Isso é machismo estrutural. Criticaram a mãe deles, quando a gente separou, eles ficaram comigo e criticaram a mãe deles. Isso é machismo estrutural. E vinha a crítica de mulheres, né? Como que abandonou os filhos? Né? Como que ela não abandonou? Os filhos estão com o pai, como que abandonou, né? Sim. Então, isso atrapalha a sociedade como um todo, atrapalha a mulher, atrapalha o homem. E naquele vídeo eu falo aos pais que ficam, que, como você disse, não fizeram mais que obrigação, mas ainda assim eles lutam que com coisas simples, como quando você quer acompanhar teu filho no médico e o chefe pergunta se ele não tem mãe para acompanhar, ou a chefe. Então são coisas que têm que ser trabalhadas em nós primeiramente, né? Porque o machismo, eu tive que primeiramente lidar com o meu machismo, porque eu fui criado para ser machista, né? Só que a menininha lá, eu não tenho irmã, só tenho irmão, mas as menininhas são criadas para serem machistas também, né? Para ser machista. E é contra isso que a gente tem que lutar, porque agora teve esse caso do auxílio emergencial, que acho que eu cito lá no vídeo também, né? Que a mãe solteira tinha direito a receber em dobro, o pai solteiro não tinha, né? Então são coisas que são do machismo estrutural, e ninguém não é favorecer ninguém, é simplesmente tornar igualitário. Igualitário, quando você quer tornar igualitário, você tem que deixar igualitário de fato, não é ninguém acima de ninguém, né? Então o machismo estrutural, ele atrapalha bastante em todos os sentidos, né? Tudo que você for ver, ele atrapalha. E por isso que eu falo que os pais que ficam têm essas dificuldades, mas não é que eu estou colocando eles como vítima, ou que é um grande mérito eles terem ficado. Não, como eu disse no outro vídeo, os que não ficaram são um bando de bundão, né? Não tem outra explicação para isso. Mas os que ficam têm que lidar com coisas que a sociedade tem que repensar como sociedade, né? Para aceitar essas questões, né? Uhum. De vez em quando as pessoas falam, nossa, seu marido, né, companheirão, né? Eu falo, uai, gente, ele tá fazendo a mesma coisa que eu faço também, né? Então eu também também quero receber esse elogio. Ó, o pessoal tá fazendo pergunta aqui para você, deixa eu ver aqui, ó. A Dani perguntou qual que é a sua universidade. Uhum. Eu trabalho, eu estudo na Faculdade Pequeno Príncipe. Angel está perguntando por que é tão difícil receber o diagnóstico de autista na vida adulta. É porque não se falava em autismo adulto há 5 anos atrás, acho que talvez menos, não se falava em autismo adulto. Então, quase não tem profissionais que trabalham com autistas adultos. A gente brinca até que o autista fica adulto, parece que ele desaparece, né? E isso é algo que a gente tem que pensar sempre, porque todo mundo que está assistindo aí, que é pai e mãe de autista, de criança, os filhos vão crescer, vão ficar adultos e vai continuar precisando de um suporte. Se não tiver esses profissionais,
vai ficar complicado, né? Então é muito difícil ter o diagnóstico, porque às vezes falta profissional qualificado mesmo, né? Falta. Eu nunca desconfiei que eu pudesse ser autista, mas eu faço tratamento para ansiedade e eu tenho quase certeza que eu tenho déficit de atenção. E numa dessas consultas, várias vezes eu falei para a médica, eu falei, ó, eu acho que eu tenho déficit de atenção, por isso, aquilo, expliquei tudo, nunca me deram muita atenção. Aí nessa última consulta que eu fui, eu falei assim, eu pedi, eu cobrei dela, eu falei, eu quero investigar, porque não pode ser, isso não é normal, né, entre aspas, assim. Aí a gente vai começar a fazer agora uma investigação. Mas você tem que praticamente implorar, sabe? Por uma coisa que devia ser... Você pega tanto TDAH como autismo, os estudos são todos feitos em cima de crianças, né? Acho que não existe nenhum grande estudo para saber como é o comportamento em adultos autistas. E o que acontece? Eu passei uma vida inteira sendo como sou e tendo que lidar sem o suporte profissional, vamos dizer assim, né? Não tinha um psicólogo, não tinha um acompanhamento. Então, eu tive que eu mesmo criar manobras, criar maneiras de contornar certas situações. E você passa uma vida assim. Você passa 30, 40 anos assim. Aí você chega lá na consulta e vai querer que a pessoa apresente os mesmos sinais que uma criança autista. Então, falta isso. Por isso a dificuldade de conseguir. Claro que tem profissionais muito bons e experientes que conseguem. Até porque, como eu disse, esses sinais começam desde a primeira infância. Então, se você fizer uma investigação, tiver alguém que acompanha, às vezes a mãe, alguém que conviveu junto, quando o profissional sabe direcionar bem, consegue ver, quando ele era criança, ele era assim mesmo, ele fazia isso. Porque, às vezes, comigo, muitas coisas que eu digo que eu fazia, eu não percebia que era do autismo, né? Quando a pessoa fala, mas sabe que isso, é por causa disso. Aí você começa, então, passei aquela situação que era assim mesmo. Então, precisa um profissional que saiba direcionar, porque só a gente querer entender, às vezes, a gente não entende. Você olha para outra criança autista, ou lê na internet os sinais do autismo, e fala, não, mas eu não sou assim, né? Porque, imagine, eu sou bem diferente disso. Então, precisa desse profissional especializado para poder direcionar essa anamnese para você poder entender. E isso a gente quase não tem, né? Não, é muito difícil. E principalmente mulheres, né, Fábio? Porque a mulher, devido à nossa sociedade, né, muito machista, assim, o jeito que a gente é criado, as mulheres acabam passando despercebidas, né? Porque, pelo que eu tenho lido, assim, as mulheres têm esse masking, elas fazem esse masking com maior maestria, vamos dizer assim, né? Porque é justamente cobrado delas que elas ajam daquela forma. E por isso que eu implico tanto com esse negócio de azul, sabe? De azul. Porque quando a gente fala em azul... Não vou nem falar do anjo, tá? Eu só vou falar da cor azul aqui. A gente... Porque a nossa sociedade, querendo ou não, a gente relaciona o azul com o homem e o rosa com a menina, né? Então, o azul do autismo, ele tá... Porque um tempo atrás, a gente achava que era a incidência maior em meninos, né? E hoje a gente sabe que essa incidência maior em meninos é pela falta de diagnóstico nas mulheres. E o que acaba aumentando, né, esse privilégio masculino, assim, vamos dizer assim. E os estudos também eram feitos em cima de meninos, né? Então você não tem muito estudo feito em cima de menina, é o que diminui. Daí como é que você sabe? Se você procurar numa menina o sinal que é do menino, às vezes ela não vai apresentar, né? Então aí é outra dificuldade, é mais uma dificuldade quando é mulher adulta. Aí passa por esquizofrênica, passa por depressiva, passa por um monte de coisa antes, e quando vai ver é autista, né? Então é bem complicado o diagnóstico na fase adulta. Felizmente, quanto mais a gente fala, e aí outro papel importante do ativismo, você começa a falar e começa mais gente a se interessar. Às vezes quem está cursando psicologia começa a se interessar pelo tema e vai se especializar depois. Porque não é todo psicólogo que entende do autismo, não é todo médico que entende do autismo. Então, às vezes, você vai no médico e ele não sabe, e nem sempre tem a sabedoria ou a humildade de dizer, não consigo fazer o diagnóstico, vou encaminhar e tal. Às vezes, falar, não é, né? E daí a pessoa fica meio perdida, assim, tem uma resposta, né? E às vezes não é mesmo, né? Mas aí tem que achar algum motivo para a pessoa ter aquele sofrimento ou aquelas demandas que ela apresenta, né? Uhum. Não pode chegar lá e dizer que não é autista e pronto, né? Você não é autista, então é o quê? Que nem você. Não tem déficit de atenção, mas então o quê? Então não é nada, né? Tem que ir atrás, tem que saber. Tem que ter uma resposta, né? Porque daí, assim, o que eu tenho lido muito é que geralmente as mulheres passam por vários diagnósticos até chegar num diagnóstico de autismo, né? Aí eu já começo a pensar, mas será que eu não sou autista? Eu não sei se é pelo fato da gente ler muito sobre autismo, né, e conviver muito
nessa sociedade autista, vamos dizer assim, nessa comunidade autista, que a gente acaba deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O Gustavo, que é meu amiguinho, ele tem 10 anos, ele perguntou para você se você é autista igual ele. Sim, sou autista também, vamos dizer, porque autista igual, é difícil um autista igual ao outro, assim como qualquer pessoa, somos todos diferentes, né? Mas como ele, eu sou autista também. Com certeza temos características bem parecidas, né? Ai, a mãe deles estão aqui, a Daniele, eles são gêmeos, sabe? O Gustavo e o Felipe. A Angel tá falando aqui também que ela foi na neuro e daí o médico encaminhou ela pro psiquiatra, né? Eu acho que o médico também não se sente seguro o suficiente para dar esse diagnóstico, né? Porque querendo ou não, né, Fábio, os estudos sobre autismo, eles são muito recentes, né? Mas é legal, né, que ele pegou e encaminhou pro psiquiatra. Isso é bacana, né? Porque muitas vezes a gente vê a história, ele chegou lá no médico, ele falou, não é, e pronto, né? Então é bacana isso. Chegou lá assim, ó, vamos mandar um psiquiatra ver uma segunda opinião e tal. Esse é um procedimento que é mais legal de ser feito mesmo, né? Não descartar de cara, mas também não sair, né, dando laudo aí sem ter essa segurança que você falou, né? E o que você acha, Fábio, porque a gente sabe que diagnóstico no Brasil é privilégio, né? Por várias questões, né? E o que você acha, então, desses autistas que se autodiagnosticam? Então, né, tem outro vídeo meu que eu falo sobre isso, sobre qual o grau de autismo que traz mais sofrimento à pessoa, aos pais e tudo, né? E eu falo que às vezes as pessoas falam, penso que autista leve é menos autista, ou que autista severo sofre muito, às vezes, como eu disse, não pressupõe competência na pessoa. E lá eu explico um pouco sobre isso, que cada um tem os seus sofrimentos, independentemente do grau, o sofrimento é individual, é da pessoa, né? E lá eu falo, você imagine, quem não está em grau nenhum do autismo, que é aquela pessoa que não consegue diagnóstico, né? Antes de criticar, eu não critico o autodiagnóstico, apesar de sempre falar, não, tem que procurar um profissional, o interessante é você procurar um profissional para conseguir. Mas como que você vai criticar o autodiagnóstico num país onde as pessoas não têm acesso à saúde, né? Onde, como você disse, o diagnóstico de autismo é um privilégio que sai caro, né? Não é barato. E como é que você vai criticar a pessoa que se identifica em tudo como autista e, de repente, não consegue ter esse acesso? A gente fala nas capitais do país, já não tem acesso, nas capitais dos estados já não tem acesso. Você imaginou no interior como é que é? Às vezes não tem um profissional na cidade que entenda de autismo. E como é que você vai criticar a pessoa? Então, eu não sou capaz de criticar o autodiagnóstico, apesar de não recomendar, né? Sempre eu indico que consiga um profissional de um jeito. A gente sabe que falar para dar um jeito é fácil, né? Mas na prática não é bem assim que funciona. No SUS é quase impossível, né? Não. Tanto você conseguiu o diagnóstico como você conseguiu o acompanhamento. Então, é muito complicada essa questão. Tem alguns ativistas que são mais extremos, assim, vamos dizer, que eles falam que o autodiagnóstico é válido como qualquer diagnóstico. Eles pregam isso. E essa questão da neurodiversidade é uma questão onde você se identifica e pronto, acabou. Eu acho que é importante ter o diagnóstico oficial, até porque você conseguir ter um direcionamento mesmo. Porque não adianta também eu dizer assim, eu sou autista, eu fiz o autodiagnóstico, sou autista. E daí, né? Então também não adianta, né? Mas agora você criticar num país como o nosso, não tem como se criticar, né? Não, eu concordo com você, mas eu digo assim, o diagnóstico formal, ele é necessário para conseguir os direitos, né, perante a lei. Então, a Dani está perguntando se seus filhos são autistas. O Breno é autista, né? E o Luan não. Luan não é. Fábio, e eu acho tão importante esse seu trabalho aqui nas redes sociais, porque é um trabalho, né? Não é remunerado, mas é um trabalho, porque a gente tem responsabilidade. E é um trabalho que dá trabalho, hein? É um trabalho que dá trabalho, porque assim, você tem que ter responsabilidade sobre o que você fala, o que você posta, né? Você não vai falar qualquer bobeira lá. Eu tenho textos escritos aqui, ó, há muito tempo que eu tô sem coragem de postar, porque eu sei que vai causar um rebuliço, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado. A Dani tá falando ali, o Gustavo perguntou se você era autista igual ele, né? E ela tá falando que, de vez em quando, os meninos falam assim que não querem, cansaram, não querem mais ser autista. E eles acham que vai chegar uma idade que não vai ser mais autista, porque eles acham que autismo é só em criança. Então, você está aqui nas redes, mostrando e falando que você é autista, que não tem vergonha de ser autista, que não, né? É representatividade, né, Fábio?
Às vezes as pessoas não entendem o porquê de a gente pregar tanto. Com minha página de humor, a gente procura falar sempre do lado positivo, e tem lado positivo como tem lado negativo também. E às vezes as pessoas não entendem o quanto a gente fala disso, tem que se orgulhar do que a gente é, da importância de se aceitar, a importância dos pais aceitarem, parar de buscar cura milagrosa. Como eu disse, a gente tem que respeitar as fases, às vezes você não entende nada, e chega um charlatão oferecendo uma cura para você, aquilo é um alívio, né? Mas a importância da aceitação, porque é bem isso. Você aí quando ele fala que ele vai, quando que vai parar de ser autista, tem duas questões. Às vezes ele está cansado de ser autista, porque é difícil não ser aceito, você não se inserir no meio, né? E às vezes você tá cansado por não saber, às vezes você não quer parar de ser autista por você não saber que tem autista adulto, por você pensar que vai passar mesmo. Então são duas questões. Acho que o Fábio deu uma travadinha. Travou? Voltou? Voltou. Então a Olha, aceitação. tá falando que acha que ser autista não é normal. Ô, Dani, você tem que pôr ele para assistir os vídeos do Fábio. Então, mas isso é questão de ensinamento mesmo, né? Porque, como eu disse, eu falei com a Tabata, tá? Não sei se você conhece a Tabata, eu fiz uma live com ela, Eu e assisti. na live com ela eu falei que quando você começa a não conseguir se inserir, a não ser aceito por um grupo, ou por qualquer grupo, por causa das suas dificuldades de socialização, de interação, você não odeia o grupo quando você é criança, quando você é adolescente, você passa a se odiar. E aí que mora o perigo, a gente sabe da depressão que está associada muito ao autismo, né? E eu falo dos males do autismo, como muitos deles, tem outro vídeo que eu falo sobre isso também, não tem a ver com autismo, né? Você pega a depressão, você pega a intolerância, bullying, isso não tem nada a ver com autismo, né? Mas são recorrentes no autismo por questões inerentes à falta de aceitação própria e dos outros, né? Então você tem que pegar sempre a aceitação, o orgulho autista, que me questionam muito, orgulho autista. O orgulho, eu falo que o orgulho é autista, não é orgulho do autismo, não precisa ter orgulho do autismo, mas tem que ter orgulho de ser quem você é. E o autismo faz parte de quem a gente é. Ele não define a gente. A gente não é reduzido a um diagnóstico, né? Eu, como você disse, trabalho lá na enfermagem, eu sou pai de 2 filhos, e também sou autista, né? E faço faculdade e sou autista. Então, não é isso que me define, não é isso que me reduz a um diagnóstico. Mas aceitar isso como parte do que eu sou é importante. Você não pode negar o que você é e parte do que você é ou como você é, né? Sim, concordo plenamente. A Dani lá atrás perguntou se você tem crises. Agora tenho bem menos, porque isso veio também com o diagnóstico, o autoconhecimento, você consegue evitar muita coisa depois de adulto. Você aprende, né? Às vezes, quando você é criança, adolescente, você não sabe fugir de certas situações, ou você até entra naquela situação sabendo que vai ter uma crise, mas você não consegue dizer não, né? Não consegue sair daquilo. Quando você é adulto e você tem o diagnóstico, você se aceita, você perde um pouco o pudor, né? De falar assim, não, isso para mim não dá, não vou, chega, parei aqui. Então isso diminui muito, mas ainda tem coisas que são inevitáveis, e tem crises como qualquer autista. É difícil autista que não tenha crise em algum momento, né? Até quem não é autista, né? A gente se sente sobrecarregado, muitas vezes precisa se afastar, né? Ter um momento para recarregar as energias. Manda um oi pro Felipe, Fábio. Felipe, tá aqui, Felipe. Eu o irmão acompanhar os comentários aqui para me falando aí. Tá, tem uns comentários aqui. A minha amiga Gabi, do perfil Mãe Atípica Preta, que tem uma voz super importante também nas redes sociais, ela é mãe do Gael, de 4 anos, eu acho que é autista, e ela falou ali atrás sobre o SUS, né, que conseguiu um diagnóstico no SUS. Deixa eu achar aqui o comentário dela que ela falou sobre o SUS. O que é quase impossível. Eu vou fazer propaganda aqui na tua live, numa outra live que eu vou fazer, semana que vem, não me lembro o dia, mas eu vou anunciar, que é com uma autista que é preta, e nós vamos falar bem disso, que a gente já falou que o diagnóstico é no Brasil, você ter o diagnóstico já é difícil, né? E nós vamos falar sobre os determinantes sociais, porque para a pessoa que é das minorias é mais difícil ainda. Então nós vamos falar sobre isso um pouco, ela faz sociologia, e vai falar bem sobre isso. É a Matilde, não sei se você conhece. Matilde, não conheço. Qual que é o perfil dela? Eu não lembro agora de cabeça, mas a gente vai fazer uma live bem bacana que vai falar dos determinantes sociais no autismo. Só para dar uma prévia, a gente vê que o Brasil, vendo as estatísticas, 52% da população é preta, né? Metade da metade, ou metade. E por que você
sendo que o autismo não tem determinação de raça, né? Não existe assim, a raça tal é mais comum ser autista. E por que você não vê tanto autista preto? Por que tem menos? Isso é uma Nossa, questão séria a ser trabalhada aí. Por que isso acontece? Não é porque tem menos autista preto, é porque não estão conseguindo diagnóstico. A gente vai falar um pouco sobre isso semana que vem. nossa, importantíssimo. Que dia que vai ser? Eu acho que vai ser dia 14, mas eu vou anunciar, não lembro Não, direito. pode mudar essa data aí, porque dia 14 eu tenho uma live também. Eu vou falar com o André, o doutor Alas, esqueci o sobrenome dele, ele tá aqui. É o Eu conheço, Autisticamente Super Sincero. Eu vou eu fazer uma live conheço. com ele segunda-feira também. Ele tem um currículo que eu vou ter que ficar meia hora lendo o currículo dele. Ele faz parte do conselho da Reunida junto comigo. Nós dois fazemos parte do conselho dos autistas. O André é muito bacana. Que legal. Fábio, você é muito rígido, assim, em questão de rotina, pensamento? Ainda sou, ainda sou. Quando sai do que eu planejo, isso no trabalho, tipo assim, eu vou trabalhar tem que ser do meu jeito. E não é questão assim de ser muito organizado, como eu penso que às vezes autista é tudo organizado. Mas mesmo a minha desorganização tem que ser dentro da minha rotina, de como eu sou acostumado a fazer. Se sai um pouco disso, é complicado. Olha lá, a mãe é típica preta falando que é a bandeira dela, olha lá. É, Então, acabou ela não pode de... perder a semana que vem. É. E, nossa, tem muita gente bacana aqui hoje junto com a gente, viu, Fábio? Eu tô Você vendo, lembra, o pessoal acompanha. A Ellen sempre acompanha. Eu vi que a Elaine tá, psicóloga, tá acompanhando aí. você lembra de alguma crise na infância? Nossa, eu sempre conto essa. Eu tive uma crise com 2 anos e pouco, eu fiquei internado 3 dias. Porque, claro, como eu não tinha diagnóstico, você imagina uma criança gritando e chorando de dor durante 2 dias e 2 noites inteiras, sem ninguém saber o que que era. Eu fui em 3, 4 hospitais, até no último, ser internado mesmo, porque tinha que internar, vai fazer o quê com aquela criança chorando? E fiquei internado 3 dias por causa de uma crise, que na época eu nem sabia que era uma crise do autismo, né? Nossa, meu Deus. Meu filho, quando ele era bebê, ele chorava assim também. Ele chorava tanto, tanto, tanto. E a gente não sabia, não tinha nada que fizesse ele parar de chorar. E a gente fazia de tudo que a gente podia, né? Mas nada parava. Assim, a gente nunca chegou a ir para um hospital, mas era muito difícil, porque a gente não sabia, Imagina né? você não saber explicar, né, o que está passando, e às vezes é um super estímulo que você teve ali, e você não conseguir explicar como é que faz para parar aquilo, né? E Uhum, aí a criança responde com comportamento. Todo mundo, né? O comportamento é uma resposta, né? sim, Todo comportamento é uma resposta. Às vezes você não consegue responder de um jeito, você responde de outro, né? sim. E, Fábio, voltando um pouquinho a falar daquela questão da paternidade, você quando ficou, porque você falou que a sociedade é estruturalmente machista e você foi criado também para ser machista, assim como eu, assim como, né? Como toda a nossa geração, né? A gente tem que lutar diariamente contra racismo, machismo, capacitismo, inclusive em nós mesmos, né? E daí quando Principalmente nós mesmos. Porque a gente consegue mudar o mundo a partir de nós mesmos. Eu não consigo te mudar muitas vezes, mas eu consigo me mudar, né? Exatamente, é. E daí, quando você se separou, você ficou sozinho com os meninos. Eu quero saber sobre os trabalhos de casa, tá? Comida, roupa, limpeza de casa. Como que foi com 3 homens? Fala. Nunca teve muito essas divisões em casa, assim, né? Sempre foi muito comum para eles, tanto quanto para mim, fazer as coisas. Então foi uma parte tranquila, eles eram muito acostumados comigo, né? Então foi uma parte bem tranquila. Isso já foi uma coisa que a gente já tinha, uma barreira que a gente já tinha passado, né? Como eu disse, quando uma mulher faz as coisas de homem, ninguém acha estranho, né? Quando um Hum, homem vai fazer as coisas de mulher, nossa, ele está ajudando, que bonito, né? E na minha exato. casa já não tinha disso, então eles nunca estranharam. Até hoje eles não estranham ter que fazer, não tem essa divisão. É uma coisa que a gente já tinha, um conceito que a gente já tinha se libertado, né? E isso foi Uhum. bem. Então foi tranquilo para nós nesse sentido, né? Ô, Dani, você não estava aqui no começo? Quando ele se separou da esposa, ele ficou com os 2 filhos. E daí agora ele mora só com o mais novo, que é o Breno, que é autista também. E daí a Gabi, do Manhã Típica Preta, está perguntando que ela tem um amigo que ela desconfia que seja autista. Você acha que ela deve abordar isso assim com ele? O que você acha? Eu não sei, porque, na verdade, às vezes até ele já sabe que é autista, não abordou o assunto com ela, né? Às vezes a gente não fica se pronunciando como autista a todo momento. Eu, como agora pessoa pública, acabo que me pronuncio mais. Mas eu cheguei a trabalhar com pessoas por anos e nunca falar, olha, eu sou autista, né?
Você não precisa chegar a se apresentar para a pessoa e falar assim, oi, meu nome é Fábio, eu sou autista. Como eu disse, o autismo não define a gente, né? Mas se ela quiser conversar, eu não acharia ofensivo, talvez ele ache ofensivo, depende do grau de, ou invasivo, como ela falou, depende do grau de intimidade, né? Eu acho que não há mal nenhum falar assim, ó, e até às vezes chegar, ó, falando, eu vi umas características de autismo, aí eu conheço alguns autistas são parecidos com você, mostrar algum perfil ou outro que seja, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade com a internet, eu acho que dependendo do grau de intimidade, ele não vai achar invasivo, né? Eu acho que depende muito do grau de intimidade mesmo, né? Não é com qualquer pessoa que você pode chegar e falar, né? A gente está chegando no final, Fábio. Olha, foi a live que teve mais participação masculina, viu? A gente tem que ter mais homens ativistas em prol dos filhos. Fábio, você já sofreu capacitismo? Muito, muito. Como eu falo, nos próprios comentários dos memes, a gente sofre. Agora, meu último meme aí, que foi um meme polêmico que teve, se você procurar lá. Da vitamina D? Como eu digo, as pessoas, quando elas discordam de você, elas tentam invalidar o teu discurso, né? Sendo que a internet, sabe, eu vou contar um segredo aqui, ó, um segredo que é 7 chaves, mas eu vou revelar. É possível a gente ver alguma coisa na internet, ignorar e seguir a vida da gente. É um segredo que eu acabei de revelar. Mas as pessoas, elas me julgam de falta de empatia, de falta de estudo, tudo para invalidar o discurso do autista. Você veja, alguém faz uma postagem, que foi assim mesmo, foi uma resposta à postagem, dizendo que assim, tem a pessoa normal e o autista que é anormal. Que o autista é uma ameaça para o futuro da humanidade. Né? Então ele me chamou de anormal, que eu sou uma ameaça, que eu tenho que ser eliminado. O autismo tem que ser eliminado da face da Terra e que essa pessoa tenha resposta para isso. E daí quando você responde, porque eles esperam que o autista sempre seja vítima, sempre seja incapaz. Quando você responde, aí você está faltando empatia para você, entendeu? Isso é capacitismo. As pessoas não percebem, mas isso é capacitismo. Quando você invalida, quando você acha que o autista reagir, esses tempos atrás também eu dei uma resposta meio ríspida, assim, mas não foi com falta de educação, mas foi meio ríspida. Aí a pessoa falou assim, se fosse autista, não responderia assim, que um anjo não responderia dessa maneira. Não, eu ia comentar justamente isso, mas você não é um anjo, Fábio. Isso é tudo capacitismo. É você invalidar o discurso do autista porque ele discordou de você. Mas se você reagir, você já está faltando empatia, né? Mas quando me chamam de anormal, de ameaça ao futuro da humanidade, aí tá tranquilo, né? O autista, se ele não for vítima, aí ele tá errado, entendeu? A gente tem que ser vítima, tem que ser coitado. E é justamente contra isso, uma das coisas que a minha página luta contra. A gente não é vítima, nenhum deficiente é vítima, não tem problema em ser deficiente e não tem problema em ser autista, né? E a gente pode se defender e a gente pode reagir. Sim. Essa postagem aí foi bem polêmica, a gente encheu os comentários lá de comentários, encheu o post de comentários. Ai, Fábio, a gente está no fim, são os últimos momentos. Vou falar mais uma coisinha. Por favor. Pode ficar livre para comentar nos meus posts, para reclamar, eu não tô achando ruim, não. Eu acho que quando você abre um debate é ótimo, né? Só que as pessoas têm que enxergar o próprio capacitismo. Como eu disse, a gente tem que mudar o mundo através da gente, não é através dos outros. A gente tem que pregar uma coisa pro filho da gente e fazer diferente depois nas redes sociais, né? Sim. E com respeito também, né, Fábio? Não é porque está na internet que pode... como você falou ali antes, né? Cada pessoa está em um momento, né? Às vezes essa pessoa ainda não chegou no momento que a gente está, ou ao contrário. Então, querendo ou não, se a gente está se expondo aqui nas redes sociais, a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter paciência, né? A gente não pode chegar e meter o pé no peito das pessoas assim, né? A menina autística mandando um tchau, a Roberta também está aqui. Muita gente legal, estou muito feliz com essa live, Fábio, muito obrigada. Você já sabe, mas eu quero reafirmar aqui que a sua voz é muito importante. Você é um exemplo, né, para muitos pais, para muitas pessoas. Tem uma pergunta aqui para você. Vai ficar salvo, sim, gente. Eu vou deixar salvo aqui e vou compartilhar também, Fábio, lá no Facebook, tá? Depois, se vocês quiserem compartilhar, porque são públicos diferentes, né? Às vezes o pessoal que está lá não está aqui. Então, te agradeço profundamente. É um grande prazer poder te acompanhar e poder aprender com você um monte. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Eu que agradeço vocês sempre por dar espaço. Sempre que me dão espaço, eu agradeço.
porque a gente tem a oportunidade de falar para mais pessoas que às vezes não são o público da gente, né? Isso é muito importante. E a partir daí as pessoas vendo outra perspectiva, como eu disse, elas podem concordar ou discordar, mas é sempre importante a gente estar ampliando a nossa bolha, e a partir dali a gente vê o que a gente vai seguir ou não, né? Sim. Então tá bom, eu vou. Vai cair a qualquer momento, já está chegando no final. Eu vou deixar salvo para quem quiser ver depois. Beijo, até a próxima. Tchau. Obrigado. Obrigada a você. Tchau. Tchau.